Bom, gente, vamos lá, continuando com os nossos passos em química orgânica. Antes de entrar ainda para ver nomenclatura e afins, a gente tem mais um pouco de classificação. A gente classificou o carbono dentro da cadeia. Agora a gente vai classificar o tipo de cadeia que a gente está vendo esses carbonos arranjados, tá? Então, o átomo de carbono, ele tem a propriedade de formar cadeias carbônicas, tá? Elas são classificadas em cadeias abertas, fechadas ou mistas. Então, vamos olhar para as cadeias abertas. Dentro das cadeias, a gente ainda tem subclassificações, tá? Então, as cadeias abertas também a gente encontra como nome de acíclica, que é ao contrário de cíclica, né? E a gente pode encontrar também como cadeias alifáticas. Elas apresentam duas extremidades ou pontas, tá? Classificam-se de acordo com a presença ou não de um heteroátomo entre os carbonos. Então, uma cadeia aberta, ela pode ser homogênea, onde eu só tenho carbonos, não tenho nada além de carbonos, tá? Ou ela pode ser heterogênea, onde eu encontro carbono, por exemplo, um oxigênio ou um nitrogênio no meio, continuo com carbono. Então, quando eu tenho essa quebra aí na sequência de carbonos, isso aqui a gente chama de heteroátomo. Então, quando eu não tenho nada, uma cadeia homogênea, quando eu tenho uma cadeia heterogênea. Lembrando que a cada ponta aqui eu tenho um hidrogênio. O carbono faz 4 ligações, então eu tenho que completar essas 4 ligações, tá? A cadeia aberta, a gente pode falar também que ela é uma cadeia normal ou ramificada. Normal é quando não tem nada pendurado nela, nenhuma ramificação de carbono, tá? Nenhum radical. E cadeia ramificada é quando tem esses radicais. Então, aqui eu tenho uma cadeia que tem 3 carbonos e um radical de carbono aqui embaixo, tá? Essa cadeia poderia ter 3 carbonos aqui, sem nada penduradinho, é uma cadeia normal. Quando tem uma ramificação, uma cadeia ramificada. As cadeias carbônicas abertas, elas também podem ser ainda classificadas de acordo com o tipo de ligação. Se eu tenho uma ligação só ligação simples, eu tenho uma cadeia saturada. Quando eu tenho ligações duplas ou triplas, eu chamo essa cadeia de insaturada, tá? A gente já vai ver depois exemplos de como que a gente faz essas classificações. Cadeias fechadas. Eu tenho as cadeias fechadas, que a gente pode chamar também de cíclicas, tá? Eu tenho as cadeias que não são aromáticas, a gente já vai ver o que é isso de aromático, tá? Então, onde eu só tenho um ciclo, mas não tenho essas duplas ligações alternadas, como eu estou vendo aqui embaixo. Ou essa cadeia ela pode ser aromática, quando eu tenho esse anel aromático aqui, que são 6 carbonos fechando uma cadeia e as duplas ligações alternando, tá? Então, isso aqui é igual a isso, que é igual a isso, tá? A representação é a mesma coisa. Vale lembrar também, aqui a gente está vendo só os carbonos certinhos aqui, né? Quando tem isso daqui, cada pontinha dessa é um carbono. Carbono, 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 tá? É só uma forma de representar, ó. A gente pode ver, ó, carbono, carbono. E ainda tá falando, ó, que esse carbono tá ligando uma, duas, 3 vezes, está precisando de um hidrogênio. Então, essa aqui é uma representação bem simples, tá? E aí a gente usa bastante. Então, cada ponta aqui é um carbono. E completa-se com seus hidrogênios, tá? Então, a gente pode usar esses desenhos geométricos para representar uma cadeia carbônica. E é uma cadeia carbônica, ela é aromática quando ela apresenta um anel com 6 carbonos que possuem essas ligações alternadas, tá? As cadeias aromáticas, elas ainda podem ser mononucleares, quando eu só tenho um anel aromático. Então, aqui eu tenho uma cadeia carbônica que é fechada aromática, mononuclear, que só tem um núcleo. Polinuclear, eu posso ter vários anéis aromáticos juntos, tá? Daí aqui a gente nem precisa entrar nisso, que é bem complexo, a gente não precisa agora. Continuando aqui nas cadeias fechadas ou alicíclicas. Elas podem ser classificadas de acordo com a sua saturação. Então, eu posso ter uma cadeia fechada, saturada,
tá? Então, só ligação simples, formando aqui uma cadeinha fechada. Essa cadeia, ela pode ser representada apenas por isso. Isso eu já sei que cada ponta é um carbono e seus respectivos hidrogênios. Eu posso ter essa mesma cadeia, que são esses 4 carbonos, agora apresentando uma dupla ligação, por exemplo. Então, eu vou ter uma cadeia insaturada, fechada, insaturada. Elas podem ser classificadas também com a presença ou não de um heteroátomo. Então, aqui eu tenho a minha cadeinha homogênea, que eu só tenho carbonos. Aqui eu tenho a minha cadeia heterogênea, porque eu tenho um heteroátomo. E eu posso ter cadeias mistas, onde eu tenho cadeias abertas e fechadas juntas, mas essas aqui são mais difíceis de aparecer, tá? Então, só para mostrar o desenho, ela podia ser desse jeitinho aqui. Cada ponta é um carbono e aqui está representado o oxigênio, o carbono e seus hidrogênios, tá? Então, vamos lá. Então, um resumão geral aqui. As cadeias carbônicas, elas podem ser abertas, fechadas ou mistas. Elas podem ser, depois de abertas, normais ou ramificadas. Elas podem ser abertas, saturadas e insaturadas. E elas também são homogêneas ou heterogêneas. Mesma coisa com as fechadas. As alicíclicas são aquelas que não têm anel aromático, tá? E aí elas podem ser normais ou ramificadas também. As ligações podem ser saturadas e insaturadas. E pode ter ou não presença de um heteroátomo, tá? Então, homogêneas ou heterogêneas. E as aromáticas? Podem ter um núcleo só, um anel aromático só, ou mais de um anel aromático, tá? Então, vamos ver como que a gente trabalha com isso. Aqui, eu tenho uma substância isolada do óleo de alfazema, que essa substância está aqui. Como que a gente classifica essa substância? Eu olho para a cadeia. Primeiro, ela é uma cadeia aberta, tá? Então, tá aqui, alicíclica ou aberta, tanto faz. Então, uma cadeia aberta, né? Acíclica, perdão. Aí eu olho, tem ligação, tem ramificações? Ó, isso é ramificação. Isso não é ramificação. Ramificação só quando também tem carbono, tá? A gente sempre está olhando em termos de carbono. Então, é uma cadeia que tem ramificações. Então, é uma cadeia ramificada. Ela só tem ligação simples ou não? Não, tem ligação dupla. Então, ela não é saturada, ela é insaturada. Ela tem heteroátomo dentro? Não, ela é uma cadeia homogênea. Eu tenho oxigênio aqui, mas ele não está no meio dos meus carbonos. Então, é uma cadeia homogênea em termos de carbonos, tá? Vamos para só mais uma coisinha aqui. Ressonância. Entra ali nos aromáticos, só para falar, tá? Essas duplas ligações, elas podem ser alternadas. Elas são alternadas, e isso ainda pode mudar de posição. Aqui é dupla, aqui é simples. Dupla, simples. Podia ser o contrário. Deixa eu desenhar aqui, vai ficar feio, mas eu vou desenhar para você. Então, aqui que era simples, agora fica dupla, dupla, dupla. É a mesma coisa. Isso é igual a isso. Então, por isso que a gente representa por esse círculo, tá? Então, vou voltar aqui para o exercício. Vocês vão encontrar exercícios dessa forma, tá? Vocês vão ter uma cadeia, vocês vão olhar para ela, vocês vão falar se ela é aberta, se ela é fechada, se ela tem dupla ligação, se ela não tem, se ela tem heteroátomo, se ela não tem. Então, usando essas classificações que a gente estava vendo aqui, perdão, usando essas classificações que a gente vai trabalhar, tá? E isso é importante depois na hora que a gente for dar nomes. A gente vai olhar e vai ver a cadeia aberta, o nome é dado de um jeito, a cadeia fechada, o nome é dado de outro. Então, vocês têm que conseguir ver isso. Eu separei uns exercícios do super professor, acho que são apenas 3. Um para fazer essa classificação, outros para fazer também fórmula molecular, igual vocês já estavam vendo, tá? Mas é para treinar. Se vocês quiserem, também podem buscar mais exemplos, aí dá uma olhadinha no Google. Mas a ideia é essa, tá? Conseguir fazer essas diferenciações. E a partir daí a gente vai seguindo depois, tá? A gente já vai entrar depois com os hidrocarbonetos, que são os
o grupo mais simples, e aí a gente vai começar com nomenclatura, tá bom? Então, por enquanto é isso. Treinem mais um pouquinho e até a nossa próxima, tá bom?